Olá, tudo bem? Então vamos falar de encíclia. Então, como eu comentei, o que eu estou fazendo? Eu estou revisitando todas as minhas espécies, né? E nesses estudos eu vejo que eu não sei M nenhuma. Cada vez eu vejo que tenho que estudar mais, me estudar mais, né? Então eu descobri que tem uma variedade gigantesca de encíclia, né? E tem muita coisa, ó, tanto que no Brasil são cerca de 40 espécies que nós temos, né? Eu tenho 19 plantas aqui. Então, por que eu digo 19 plantas e não espécies? Que daí agora começou a abrir minha cabeça que tem muita planta aqui que eu achava que era uma espécie, mas é o cruzamento de duas espécies, né? Então acaba sendo uma encíclica, mas só que duas encíclicas diferentes. E ainda não tenho habilidade e nem tive tempo para pesquisar o que é o que. Mas isso vai ficar para uma próxima retomada, né? Que eu vi que o assunto é grande e eu vi que como eu estou gostando muito de encíclica, e tô achando fascinante, aqui tá dando muito certo. Daí já falo sobre isso no cultivo, né? Então, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês essa floração aqui. Essa aqui é uma Kunder grávida. Depois eu vou dar uma passeada, daí eu tiro do selfie e daí eu vou mostrar melhor essas plantas, tá? Então, outra coisa, eu gosto de fazer os vídeos, né? Hoje faço um vídeo falando em cicla, daí depois vem um de cultivo e depois eu trato dos híbridos, né? Mas é muito assunto, eu vou ter que voltar. E assim, como eu tenho alguns híbridos que estão começando a florescer agora, assim que eles florescerem, eu quero falar sobre eles. Eu tenho um híbrido que, para minha surpresa, eu vi hoje, que é de purpurata com encíclia e tá com botão. Então, melhor abrir híbridos para falar sobre eles, né? Então, vamos lá. Uma breve pesquisa para me situar quem é a dona encíclia. Ela foi proposta, foi catalogada por Hooker em 1828. E a espécie tipo, a primeira, foi Encíclia viridiflora. E é interessante, estou destacando isso, para não ficar só um blá blá blá, é que essa encíclia foi descrita para o Rio de Janeiro, mas ela nunca mais foi achada, né? Então pode ter sido um erro, pode ter sido uma mentira intencional, né? Aquelas lendas dos orquidófilos antigos que tem muito interesse envolvido por trás, né? Às vezes eles falavam que era em determinado lugar, para todo mundo procurar lá, não achar e tornar aquela orquídea mais rara, né? Mas enfim. Então, o que eu posso falar delas? A morfologia, né? Então, as folhas delas, deixa eu pegar uma aqui. Então, essa aqui é uma tocantinense, que essa aqui pode ser um híbrido de duas encíclicas, né? Mas enfim, como eu falei, ainda não tenho dossiê para falar. Então as folhas são coriáceas, semelhante a couro. É fácil, tem, né? Lembra um corinho assim, e é fácil de quebrar. Se você fizer isso, você quebra. Depois eu vou mostrar para vocês uma forma, um seedjoy, porque eu tive um problema grave no início do cultivo dela para não entender muito as encíclicas, né? Que ela quebrou as folhas, né? Então tem esse formato. Daí os bulbos, né? São redondinhos assim, né? Bonitinhos, tem esféricos, né? Ou cônicos. No caso desse aqui, é mais desse jeito, mais cônico. E vamos achar um esférico aqui. Então, olha aqui. Aqui nós temos uma Rio Clarence, que eu não tirei do vaso ainda. Tá vendo? Bem redondinho. Eu não tirei com vaso porque ela vai vir a floração, super bonita a floração dela. E vou esperar terminar sair a flor dela tudo bonitinho, daí eu cultivo na madeira. Antes de falar do cultivo, floração. Na regra são muitas flores, muitas flores. E poucas né, algumas têm uma quantidade menor de flor, né? Mas daí são, que no caso, qual que é, tem porte médio, poucas flores, a cordígera tem a flor grande só que dá uma quantidade menor, por isso que é interessante às vezes híbridos, né? Muitas flores, não possui espátula, só vem haste, né? Floração dura muito tempo, mais de 3 meses, isso é interessante, porque eu queria
ter feito esse vídeo antes, quando abriu, estava saindo haste, logo vai abrir. Nossa, demorou tanto para abrir, mas mesmo assim que demorou tanto para abrir, ela floresceu, ainda tem flor de mais de um mês atrás, né? Agora eu tô com uma quantidade interessante delas floridas lá fora que eu vou mostrar para vocês, né? Mas é bacana que dura bastante. E a cor vai do marrom até o amarelo ouro, passando pelo rosa intenso, né? Essas hastes florais, elas são gigantescas. Elas podem chegar a 1 metro, mais de 1 metro, né? E pode ter algumas de poucos centímetros. Então, por exemplo, essa aqui não é poucos centímetros, é mais centímetros, né? Essa daqui essa aqui eu tô sem identificar. Eu tenho o nome dela, mas eu tô aqui, tá só com a cicla da Rose. Mas ela já tá florindo aqui comigo. É a segunda vez que ela tá florindo. Agora tá vindo 3 hastes. Mas já é menorzinha, já vejo que é o jeitinho dela. E esta daqui, que é uma teteia, não sei que vocês conhecem. Essa aqui é a bracteata. Esta daqui, no ano de 2019, ela ficou florescida o ano inteiro. Flor atrás de flor, flor atrás de flor. Eu trouxe ela pra cá, ela não floresceu. Agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá voltando a florescer. Né? E é super interessante, não para de florescer. Muito bonitinho, gosto dessa planta aqui. Delicada assim. Pá. Vamos lá. Então as folhas são dessa forma, né? O tamanho foi o que eu falei, tem vários tamanhos. O crescimento cespitoso. Quando a gente fala cespitoso, o que eu vou mostrar aqui? Ela vai crescendo para vários lados, assim, sabe? Ela vai soltando o brotinho para tudo que é lado. Não é uma coisa regradinha, vai só para um lado. Broticaulos de maneira aglomerada. Ela vai formando essas toceirinhas. Tá. Então, e onde que ela acontece? Onde que ela ocorre? É importante sempre a gente saber da onde que elas vêm, para a gente entender o cultivo, né? Como a gente deve adaptar isso ao nosso orquidário. Então, elas ocorrem desde os Estados Unidos. Trump perdeu. Desde os Estados Unidos, yes! Desde os Estados Unidos, vem para o Caribe, desce para a Argentina, daí sempre com matas abertas e quentes. Abertas que ela precisa de muita luz, né? Mas nem sempre quentes. Então, falei, sempre quentes, não. Então, sempre quando eu penso das orquídeas que estão florescendo, que vêm dos Estados Unidos para baixo, eu sempre penso com uma linha divisória os Andes, que como se viesse sempre para cá, tivesse orquídea para lá, não. Mas tem no Chile, né? E no Chile, elas acontecem na Cordilheira dos Andes. Ah, eu conheci a Cordilheira dos Andes, muito, muito legal. E pena que não dá para trazer orquídea quando viaja para fora, né? Porque tanto, não, enfim, mas não pode. Das montanhas do Chile, que são frias e úmidas, né? Interessante. Bom se desse para fazer alguns híbridos dessas encíclicas para nós aqui do sul, né? E também ocorre também em regiões bem desérticas lá do México. A floração delas acontece a partir de setembro, né? Então se estende, depende muito do local. Eu vejo assim como as pessoas que eu acompanho lá, né? Orquídeas em Ação, Fábio Buqueri, quem mais que tem em cicla? O Deusvando, quando ele mostra, lá acontece muito antes, a florada depois vem pro sul, né? A questão da posição do sol, tudo, né? Isso influencia diretamente. Enfim, que nem as purpuratas, agora já estão abertas lá e aqui nada, né? Mas é interessante que a gente vai aproveitando a floração deles para quando chegar a nossa. A floração chega a durar 2 meses, eu já falei, então, né, cultivo, gente, cultivo. Cultivo, assim, na minha concepção, o ideal é a madeira, né, que eu vou mostrar para vocês lá fora mais, né, então, assim, esses aqui são cultivos novos que eu fiz, né, então, aqui, ó, coloca um pouco de esfagno para reter um pouco de umidade, amarrado com elástico, daí vai ter vídeo do cultivo. Possivelmente essa daqui. E daí você deixa ela aí. Deixa ela aí que ela vai com uma maravilha. Porque você pode até fazer cultivo no vaso,
como tá aqui, né? Então, assim, para uma orquidária comercial, não vejo uma forma diferente, né? Tem que ser muito mais fácil no vaso para eles, né? Só que daí esse substrato vai envelhecendo, vai ficando ruim e ele vai se perdendo. Eu já tive exemplo de orquídea que eu cultivava no vaso, ela ficou bonitona, nunca florescia, lá em meu tio, né? Ficou bonitona, tudo, o bulbo grande, mas depois ela vai definhando e desaparece. Né? Então, o ideal é você cultivar na madeira, na minha forma de ver, né? Ou em cachepô, como tá essa daqui, né? Mas mesmo em cachepô eu não sou muito fã. Essa aqui eu comprei assim, ó. Eu tô mantendo ela assim. Essa com degrable que eu tenho que estudar mais um pouco sobre ela para ver se eu posso botar ela no sol lá fora. Né? Ela tá aqui, ela tá com uma macadâmia ali. Ela veio nesse cultivo, tá com macadâmia. Macadâmia só aqui. Né? Mas olha, é seco. O segredo desse cultivo é seco. Porque, ó, o que essa orquídea está falando para nós aqui? Você está vendo que as raízes dela já estão saindo? Dessa do vaso? Ah, essa outra aqui é metida que apareceu. Essa do vaso? Por quê? Não tá bom, não. Tá saindo, tá pedindo socorro. Então, melhor deixar na madeira. Aqui. Esses aqui são cultivos novos, eu não posso dar exemplo, foi pouco tempo que eu cultivei. Tá aqui, ó, na madeirona. Essa daqui, ó, deixa eu antes de falar daquela. Olha aqui, ó. Essa aqui, eu acho que até ela sofreu um pouquinho, até ela, a bracteata, para se adaptar aqui em Curitiba, sabe? Que lá onde ela tava, ela pegava bastante sol, recebia muito pouca água, né? Ninguém molhava lá. Só que o orquidário lá era bem mais úmido, né? E daí eu fui tirando as plantas, essa foi uma das últimas que eu trouxe. Então ela ficou seco, a umidade relativa baixa e ninguém regava. Então agora é que ela recuperou aqui. E nessa daqui, vi que tá com bastante elismicida ali, vocês me perdoem, que depois eu tiro. Eu tinha colocado ela só na de pinho. Taquei no sol pleno lá em Irati, né? Coitada, tava morrendo. De lá em Irati mesmo eu falei assim, não, eu vou manter ela no de pinho, só que eu vou colocar ela dentro de um vaso para dar um pouco mais de umidade. Que lá era um caso de exceção. Mas enfim, deu certo, né? Mas é seco, você veja, é seco, ela não fica nem em lugar, fica água encharcada nela. Então por isso que ela desenvolve bem. Já que eu já mostrei todos que estão aqui, daí tem mais essa daqui. Essa aqui eu até pedi que agora me fugiu o nome, que tem uma reportagem dele, não vou nem falar. É uma encíclica clara, assim, né? Ela é uma híbrida. Depois eu passei em selfie, e tiro do selfie e vou mostrando pra vocês. Também tá cultivado aqui nesse tronquinho. E foi. Então, falando quando você fala na madeira ali, no tipo de cultivo substrato a gente já junta com a rega, né? Então, elas gostam de água, mas elas não gostam de ficar encharcada. Né? Então, assim, pela experiência que eu tenho agora aqui, eu praticamente todo dia eu molho, né? E porque cai na madeira, escorre, né? Cai na madeira, escorre, cai na madeira, escorre. Se você tá nessa daqui, você ficar molhando todo dia, um abraço pro gaiteiro. Você vai perder a planta, tá? Então, outra coisa interessante é que a gente fala assim, diminui a rega no inverno, né? Mas é complicado isso. É tudo questão da observação, né? Que nem aqui no sul é muito seco o inverno. Né? Mas aqui em Curitiba está seco sempre, ultimamente. Então, se você privar ela de água, daí ela vai enrugar tudo. Né? Então, mantendo, prestar sempre atenção na regra, né? Ver onde que você mora, como é que é a umidade do local, né? E prestar atenção no inverno, porque de repente ela precisa de água ali também. Nunca encharcada.
Tá. Iluminação. Olha, pra mim deu certo no sol pleno aqui, mas foi um sol pleno em Curitiba, do meu orquidário, né? Então, a posição do meu orquidário pega bastante sol da manhã, né? Aquele sol da tarde, o bem quentão, pega nas encíclicas que eu vou mostrar pra lá. Mas um sol quente daqui é muito diferente de um sol quente de São Paulo, Rio de Janeiro, de BH, né? Do Nordeste. Então aqui elas vão, o lugar certo para mim é no sol pleno lá no canto, que eu vou mostrar para vocês. E dentro do orquidário, né, na parte mais alta. Então quando eu compro uma orquídea, eu não vou colocar direto no sol pleno, né? Imagina, mesmo que seja em ciclo, tem que demorar, né? Então eu cultivo elas em madeira, né? Por causa dessa daqui, de tronquinhos, que eu vou mostrar para vocês pelo passeio ali, né? Daí espero enraizar, daí o ano que vem, eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no começo de novembro. Ano que vem, em agosto, se tudo der certo, tiver com raiz, daí que eu vou colocar lá fora, sabe? Se eu colocar lá fora agora, não dá, porque aqui em Curitiba, quando esquenta, esquenta também, né? A gente destaca na televisão pelo frio intenso, mas quando esquenta aqui, meu Deus, vira um forno, né? Ainda mais aqui, eu tô numa cobertura, é seco, né? Então tem que tomar cuidado. Então, iluminação, se você cultiva em sombrito, coloca no lugar mais alto, né? Isso que é o segredo. Quando as minhas estavam na Irati, o lugar era muito úmido, ou melhor, nem era tão úmido, né? Eu cultivava na lareira da mãe lá atrás, sabe? Tinha uma certa umidade, mas não era úmido que nem orquidária, só que batia pouca luz, então elas estavam desmilinguidas, assim, né? E tem uma que eu vou mostrar pra vocês lá, a primeira encíclica que eu comprei, ela tá toda gigante, tipo, tamanho dessa daqui. E eu, logo no início, que eu não sabia nada, estava num lugar sem ar, sem luz, com muita umidade, mas perdi a orquídea. Porém, eu insisti, ela está se recuperando lá, que eu vou mostrar para vocês. Adubação. Adubação eu faço a mesma coisa que eu faço com as demais, né? Passo adubo, que eu estou fazendo esse teste de adubo aqui, né? Eu estou aqui com o Ciacrop. Mas daí tem uma parte que é no geral, nessa parte aqui de trás, tudo vai no geral, né? E vai da mesma forma. Então agora aqui que eu tô passando nelas, as que não estão nos lugares específicos de cada adubo, Ciacrop, Nutriorg, Peters, sabe? E assim, eu passo uma vez por semana, mas a dose que eu coloco é baixa. Pensa em uma coisa baixa. Então agora divida por 2, sabe? Por 3. Muito, eu faço bem é uma coisa bem homeopática, mas isso eu nem passo receita disso porque é do meu jeito, sabe? É o que eu vi que dá certo. Raramente queima alguma coisa, né? Às vezes, eu penso que nem pode, de repente nem foi por causa do adubo, porque outras nenhuma queimou, mas pode alguma coisa pode ter acontecido, que elas são plantas, acontecem, né? De repente até uma água que cai do telhado de vidro aqui que está meio sujo pode queimar uma planta, né? Isso é muito relativo, né? E a adubação é muito relativa, mas assim, eu quero dizer com isso que eu cultivo ela como cultivo as demais. Tá, então, tem muitas espécies, então assim, tem a cordígera, que tem poucas flores, que são grandes, a Senderi, que vai no sol pleno, muitas flores, chega a 1 metro, né, de haste. Há um sidioide que eu tenho, que o sidioide eu sofri agora, que eu acho que vai estar começando a dar certo, que depois eu já conto para vocês quando eu estiver mostrando. A Bacteata, que é essa bonitinha aqui, a Condergrabile, que é essa que está aqui, essa parecida, que linda, né? A Rand, grande, que tem umas pétalas um pouco para trás, assim. A Atria purpúrea, que parece que é uma híbrida, tal, mas isso eu tenho que me aprofundar. Cordígera. Sépola voltada para frente, ela fica assim, eu tenho mais escura. Mas qual que é o resumo da Hópede do cultivo? Na minha concepção, né? Muita luz com tendência ao sol pleno, mas sempre observando o local que você mora, ter uma experiência com sol pleno, né? Você ter um substrato seco na madeira e só, e chega de mimimi, sabe? Porque se ficar com muita frescura com ela, não vai. Acho que todas as orquídeas, depois que você acha o ponto, assim, é isto, né? A planta desenvolve. Eu acho que é isso, meus queridos, o breve resumo que eu fiz aqui. Temperatura, ela se adaptou muito bem ao clima aqui de Curitiba, se adaptou aqui, a maioria delas são regiões mais quentes,
Não sei se tem encíclica no Paraná. Se alguém souber, por favor, coloca aí pra mim. Ou no Santa Catarina, ou... Se vai até a Argentina, deve ter alguma coisa, mas eu, na minha ignorância, desconheço. Então, mas ela se adaptou muito bem ao clima. Eu ainda não posso dizer que, por exemplo, que nem as bandas não param de crescer em lugares que são quentes. As encíclicas eu ainda não tenho esse olhar para dizer se elas desenvolvem bem no inverno aqui ou não. Isso em outro momento a gente vê ou alguém daí comenta, né? Mas então, em linhas gerais é isso. Não esqueça o seu like, né? E agora eu vou mostrar para vocês as plantas aqui onde que elas estão no meu orquidário, mostrando em close para vocês as flores e o desenvolvimento. A gente vai batendo um papo sobre isso, né? Espero que tenham gostado, né? Eu adoro essa visão que tem no xícara de café e água e essa visão que tem aqui, tá bom? Então continuamos aí. Então estou mostrando para vocês aqui, ó, que até fiquei com medo se eu tivesse falado coisa errada, né? Isso aqui, ó, é um híbrido de encíclia com purpurata. Eu fiquei pensando, será que é com purpurata mesmo? Sim, com purpurata. Né? Mas isso aqui é tema para outro vídeo. Ó, encíclia com purpurata. Ela nunca floresceu comigo, mas é outro tema, né? Então agora vamos aqui para... Tô filmando, tirei do selfie, né? Tô aí mostrando para vocês as florações. Essa é a Kundergrable. Bonita, né? E olha aqui, ó, quantas flores ainda vem. A encíclica é muito generosa. E primeira floração comigo, né? Deixa eu dar a volta aqui. Lá meu caderno de anotações, essa medalha, já digo. Essa daqui. É Sandly com alguma coisa ali, não, Sandly com alguma coisa. Aqui, ó, é uma Rio Clarence, olha os bulbos. Isso aqui vai ficar lindo numa madeira. Essa aqui é uma híbrida também. E duas, né? São duas encíclicas. Que é essa aqui. Até o Reginaldo de Vasconcelos, eu perguntei pra ele. E ele falou que é um híbrido de Osmanta. Porque ela é clarinha e olha esse detalhe aqui assim. Acho tão bonita essa planta. E tá durando essa flor. Aqui também é uma outra encíclica que não tem identificação, né? Mas essa daqui depois que florescer vai ficar mais fácil. Bracteata. Olha, aqui que ela tá desenvolvendo bem a raiz, tá vendo? Bracteata, gente, eu deixo... Olha aqui. Eu deixo ela aqui, porque eu sinto que é uma parte um pouquinho mais úmida. Essa eu nunca vou levar ela pro sol pleno. Ó, aproveitar que eu tô aqui e vou mostrar pra vocês essa outra encíclica que tá aqui. Opa. Ó, Atrio purpúrea tá ali. Então eu coloquei ela aqui, eu deixei ela no tronquinho. Já faz um tempinho que ela tá aqui, acho que talvez um mês. É um mês, mas um mês, no máximo 2 meses, né? Opa, vamos dar um foco aqui. Eu trouxe ela pra cá, pra quê? Ela vai pegar, vai grudar bem nessa madeira. Ano que vem, eu levo ela pro sol pleno. Se eu levar agora, eu acho complicado.
Depois eu vou ajeitar ela bonitinho lá no lugarzinho que ela tem que ficar, né? Então, voltando aqui. Aqui. Essa aqui é a Tocantinense. Também cultivo novo. Ainda não está enraizada. Aqui, vontade de dar uma... Fiz. Ó. No passeio de sexta-feira, vou mostrar ela bem aberta para vocês. Então, essas estão aqui. Agora vamos dar uma volta lá fora. Deixa eu só pegar. Então aqui tem uma Hand com arte purpura, também cultivo novo, né? Coloquei ela na madeira. Tô esperando que ela pegue bastante raiz para levar para fora. Ó, mas tá na parte bem alta aqui, ó. Aqui também é uma chapadensis. Tá nessa madeira aqui. Pegando sol. Agora deve ser em torno de umas 11 horas da manhã. Cicla diurna. Eu acho bonita a cor dessa vegetal. Também cultivo novo, tudo cultivo novo. Essa aqui eu ganhei de brinde, é uma cordígera com labelo branco. Então essa aqui é um sindioide. Essa daqui, que quando eu falei que as folhas coriáceas lá me deram problema, né? Então ela quebra com muita facilidade as folhas, sabe? Qualquer coisa ela quebra, então tem que tomar muito cuidado. O que aconteceu aqui? Ela estava ali perto de onde ficava o varal, e daí o varal, esse varal tem que esticar assim, né? Eu guardo ele, eu aumento. E daí ele quebrou a folha, né? Outra coisa, achava daí eu comecei a achar que o problema era o sol, né? Daí eu tirei ela e levei para outro lugar. Daí depois, estudando, investigando ali, daí eu até perguntei para um cara que tinha publicado uma dessa linda, né? Porque a haste dela é gigante, é maravilhosa. A haste e as flores, é linda. E daí ele falou, não, pode colocar no sol, mas um sol mais cuidadoso. Então ela está no sol da manhã. Então aqui são as orquídeas que eu deixo no sol da manhã. Então, e daí veja lá, ó. Ela já tá dando broto. Então só que ela tá se recuperando. Ela tá, eu vou manter ela nesse cachepô, porque você veja, é bem seco aqui, né? Bate esse sol. Agora sol das 11. Tem pedra, tem tudo. E nem pensei em tirar, porque ela já tá toda enraizada ali na madeira. Super bem aqui. Essa é uma outra que tava num vaso. E tava desmilinguindo, tava morrendo. Coloquei na madeira. Essa aqui eu não tenho identificação dela. Mas eu acredito que ela seja um sidioide também, sabe? Ó, já tá vindo aqui o broto. Já vejo as raízes ali, então ela tá andando. Então aqui, ó, onde que a gente tá, vou me afastar. Aqui pega o sol da manhã, né? Então, amanhã agora vai ter, logo vai virar, né? Então, assim, o sol do meio-dia, ela não pega o sol da tarde. Então, eu coloco as que são um pouco mais delicadas aqui. Aqui, ó, que não tá pegando sol agora, eu tenho os do sol da tarde. Que daí é o sol mais forte. Então, vamos lá. Olha que coisa mais linda aqui. Essa aqui, ela é uma Hand com osmata. Olha só. Me veio duas hastes florais.
Ela tá num cachepô, ali com... Tem carvão, tem tudo, então, mas ó, eu não vou poder mexer, mano, ela enraiza muito, entende? Por isso que eu sou a favor da madeira agora. Mas esse cachepô é uma coisa que deu certo aqui. Agora, vamos para as outras aqui. Essa aqui é uma atropurpúrea. Cordígera atropurpúrea. É como tá ali na etiqueta, tá, gente? Não vão... Ah, Maurício, tem um problema no nome, que isso não é mais aquilo, enfim. Tem que me aprofundar. Olha que lindo. Eu adoro a cor dessa planta. Cultivado num pauzinho de peroba ali, ó. Casquinha de peroba. Aqui, o que é que eu tenho? Aqui tem uma, só que essa aqui não soltou flor ainda. É sanguínea alguma coisa. Encíclia Marie com sanguínea. Não conheço. Mas olha a cor do vegetal. É um escurão assim. Já espero que a flor seja assim. Aqui embaixo eu tenho uma osmanta com rande. Osmanta? Não, é uma rande com osmanta, isso mesmo. No mesmo cruzamento da outra. Só que ela tava lá no lugar do sol da manhã. E daí eu vi que ela minguou a floração. Então acho que ano que vem. Mas olha a quantidade de bulbo que tá vindo ali. Crescimento cespituoso, né? Vai para tudo que é lado. Aqui uma Sandlin. Teoricamente para ser pura. E agora aqui, ó. Essa aqui traz para dizer bem da erro de cultivo. Essa aqui, a primeira que eu tive, ela tinha um bulbo gigante. Essa daqui. Um bulbo gigante. Cultivei ela num vaso, num lugar úmido, sem luz. Ela praticamente morreu. Mas eu, como você tem vida, né, eu tô tentando. Coloquei, né, fiz essa transição de aos poucos, dar um pouco mais de umidade, mais luz e tudo, e daí agora tá aí, ó. Tá bonita. Mais umidade assim, o lugar era muito úmido, mas a umidade equilibrada. A de cima, que eu já vi que eu devia ter tirado dali, ela foi uma que tava em vaso plástico. Muito úmido, morreu, secou. Nossa, acho que até vou tirar da corda daqui. Eu sempre vou tentando, se tem vida eu tento, mas aqui já não deu. Né? E olha essa dali. Agora que ela tá aqui na madeira, olha essa raiz. Você entendeu? Coisa mais linda. E essa outra aqui também, ó, que linda que tá essa madeira. Deixa eu só checar se eu esqueci de falar alguma coisa. É isso, falei tudo que eu tinha que falar. Tá bom? Um abraço pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, que pra mim foi bem proveitoso ter feito. Aprendi bastante. Mas vou aprender mais na próxima volta que eu fizer nos estudos. Então agora quando a gente estuda, a gente fica com uma base boa na cabeça. Então você coloca um mapa. Então agora tudo que eu for absorvendo de encíclica, eu já sei onde que eu vou colocar. Ninguém sabe nada. Enquanto a gente tiver dúvida, a gente está aprendendo. Quem tem muita certeza, não sabe nada. Um grande abraço para vocês. Não esqueça de deixar um like. Deixa eu registrar uma coisa que eu achei bem interessante. Falaram de uma tal Encíclia bracteata que não parava de florescer. Quando eu comprei essa orquídea, eu pensei, tudo bem, mas é expressão, né? Não para de florescer. Gente, ela não para de florescer.